Mulheres têm mais dificuldade de sair da friendzone do que homens. E isso acontece porque muitas vezes a mulher entra nessa posição sem perceber, sendo uma grande amiga, uma grande conselheira, uma grande confidente, e fazendo com que o homem enxergue nela um arquétipo muito mais de mãe e de cuidadora do que necessariamente de donzela e de amante. Quando um homem coloca uma mulher na área de friendzone, ele consegue matar completamente aquela área do cérebro que conseguiria enxergar ela com desejo. E começa a associar ela como um símbolo de segurança na vida dele. E aí, uma vez que ele te coloque naquela caixinha da amiga, quase família, que ele enxerga quase como que uma irmã, dificilmente ele vai te tirar de lá. Difícil, mas não impossível. E nisso porque nós ainda nem conversamos sobre o fato de que muitas mulheres, com medo de ter um sentimento por alguém, preferem muito mais iniciar o relacionamento como amigos, porque é muito mais fácil na mente da mulher um amigo ir aos poucos se tornando algo mais e um relacionamento acabar tendo uma evolução que para elas soa como natural do que necessariamente para um homem, que não fica refletindo sobre a evolução de um sentimento. Muitas vezes o homem pensa assim: vi, senti, entendi, vida que segue. Enquanto a mulher fica refletindo sobre as emoções e sobre como as coisas estão mudando. E aí vem a parte triste da situação. A mulher vai ter medo de usar a sedução neste homem porque ela tem medo de perder a amizade. Mas vamos ser sinceras, e eu sei que o que eu vou dizer aqui vai doer. Se você tem interesse amoroso nesse rapaz, a amizade já acabou. Porque você tem uma segunda intenção em relação a esse homem. Então, se você ver ele se desenvolvendo no campo amoroso com outra pessoa, mesmo que você o ame, que você queira o bem dele, você não vai conseguir ter o papel de amiga que você assinou para ter, porque você tem sentimentos. Então, antes mesmo de começarmos, você precisa entender que esse homem que ganhou seu coração e que você já sabe que é um bom amigo, pode ou não ser seu. Se ele se tornar seu, ótimo. Se ele não se tornar, você vai perder a amizade. Mas às vezes na vida você precisa ser corajosa e partir pro tudo ou nada. Tá preparada para essa conversa? Então, ajeita a postura, que hoje eu vou te trazer um plano estratégico para fazer um plot twist na história da vida desse homem, que ele não está esperando. E eu acredito que a sedução existe dentro de cada mulher. É algo natural nosso. Entretanto, algumas têm mais facilidade de utilizar, enquanto outras têm menos. Mas, pensando nisso e também em várias outras áreas da sua vida, na qual você talvez tenha mais dificuldade de evoluir sozinha, saiba que em outubro eu estarei abrindo oficialmente a Sociedade das Musas, que será um lugar para mulheres que querem se conectar com a sua melhor versão, seja ela qual for. Em breve vocês saberão mais sobre esse projeto. Afinal, toda mulher pode se tornar a musa que nasceu para ser, mas poucas vão escolher seguir por esse caminho. Então, se você quiser olhar no espelho e enxergar a musa que sempre existiu dentro de você, fique de olho que em breve eu volto com mais novidades. Ai, Lilith, isso significa que então eu vou conseguir ter um grande relacionamento com ele? Não. Significa que você vai usar as suas chances, que vão ter um boost a mais por causa das técnicas de sedução, para tentar algo com alguém especial para você. Mas no final do dia, todos temos vontade própria, temos os nossos sentimentos que não mostramos para ninguém, e talvez o seu sentimento não seja correspondido pela pessoa que você gosta. Entretanto, para você ser feliz nessa vida, você precisa primeiro ser corajosa. E se você estiver pronta para dar esse salto de coragem, vamos para o passo número 1, que é: pare de ser a muleta emocional deste homem. E por que eu digo isso? Porque é muito comum a mulher, quando tem um grande sentimento por alguém, sempre procurar estar disponível, sempre responder de imediato, sempre ouvir os dramas dele e se preocupar com o bem-estar dele, ser aquela pessoa, aquele porto seguro, aquela família para onde o seu amigo pode sempre voltar. Mas é aqui que está a parte cruel da situação. A paixão e o interesse são frutos diretos da curiosidade e da ansiedade. Então, se você for muito previsível e você estiver sempre disposta,
a estar lá por ele, você vai diminuindo cada vez mais as respostas do cérebro dele para a possibilidade de você se tornar uma parceira para este homem. Então você vai ficar ocupada. A sua vida tem que estar cheia e você não pode ter todo o tempo livre do mundo para ser o ombro amigo desse rapaz. Dê um pouco de espaço. Deixa ele sentir a sua falta. Você não vai ficar fria, você vai continuar aquela amiga incrível, mas você vai diminuir a exposição e o alcance que esse homem tem a você. E a sua ausência, o seu vácuo, vai gerar uma curiosidade. O que será que ela anda fazendo? É isso que nós queremos. A dúvida é o primeiro passo para o desejo. A segunda dica é começar a trocar a sua energia de amiga por uma energia mais magnética. Então você vai começar a fazer pequenas coisinhas que vão mudando o jogo dentro da cabeça dele. Por exemplo, você vai começar a olhar para ele de uma forma um pouco mais demorada, como se você não precisasse olhar tanto para ele, mas vai olhar. Um olhar que demora um pouco mais do que deve mexe muito com o instinto de qualquer ser humano e faz a pessoa começar a duvidar. Será que eu tô vendo coisas? E aí você vai partir para um contato físico casual. Como, por exemplo, você vai encostar no braço dele, de leve assim, no momento em que vocês estão falando. Talvez ele esteja com a gola da camisa bagunçada, você vai arrumar, tirar uma folha do cabelo dele. Outra coisa muito importante é, você não vai mais aparecer na frente dele com um pouquinho de desleixo, porque ele já me aceita como eu sou. Sim, ele te aceita como amiga. Você vai começar a se arrumar mais e colocar mais esforço, para que ele comece a perceber todo o potencial de beleza que você possui. E se você fizer essas coisas, não pense que o homem vai começar a gostar mais de você, muito pelo contrário, ele vai começar a estranhar. Ele pode falar, inclusive, que você está estranha. E de fato você está estranha, porque ele te enxergava de uma forma e você não está mais cabendo no molde que ele separou para você. Então, ele não vai saber te trazer com palavras que você começou a ficar linda aos olhos dele. Ele vai só dizer que você tá estranha pra caramba. Leve isso como um elogio. E a próxima dica é, aproveitando que ele vai te achar meio esquisita, você vai criar momentos de tensão. Momentos em que a conversa vai ficar esquisita. E você vai fingir que você não está percebendo que a conversa ficou esquisita. Como, por exemplo, você está meio calada, pensando, e aí ele pergunta, o que você está pensando? Aí, ao invés de falar o que você está pensando, você diz, sabe que você seria totalmente o meu tipo se a gente não fosse amigo? E aí ele vai olhar assim pra você, tipo, oi? Talvez ele até pergunte, de onde isso veio? E aí você desconversa e fala, não, de lugar nenhum, foi só um negócio que eu pensei aqui. E muda de assunto. Se ele não tinha percebido que ele podia ser o seu tipo, agora ele passou a perceber. E ele não vai deixar de pensar nisso. Isso, meu amor, foi um flerte casual, que é quando você traz algo que pode gerar uma química, mas sem muita pretensão, sem um olhar intenso, morder o lábio, sabe? Não. Você só solta e finge que não falou nada. Outro ponto que sempre funciona é desafiar ele. De uma forma meio boba, desafios leves. Então usar, por exemplo, mais frases que comecem com eu duvido. Do tipo, eu duvido que você consiga me surpreender agora. Ou então, eu tô tendo um dia tão difícil, eu acho que nem você conseguiria me fazer rir hoje. Você também pode fazer um desafio aberto pra ele, do tipo, no dia em que você me deixar sem palavras, eu admito que eu perdi. Ou então um clássico que dá pra usar com muita frequência. Tá bem, me mostra do que você é capaz. Esse é um preferido de qualquer homem. Outra coisa que muda tudo é, vocês têm amigos em comum? Se sim, você não tem que parecer mais linda só pra esse homem, você também tem que parecer mais linda, mais interessante, mais cativante pras pessoas ao redor dele. Porque aí eles vão começar a falar sobre você quando você não estiver lá. E se um dos amigos dele chegar nele e falar sobre como você está linda, sobre como você é interessante, aí, meu amor, esse homem vai se sentir 1000 vezes mais desafiado. Super territorialista. E esse tipo de ação não é algo que a gente possa forçar. Mas se você simplesmente demonstrar a mudança e ser mais observadora, mais misteriosa, olhar mais as pessoas nos olhos,
surpresa. De repente, você vai começar a cativar os amigos dele. E mesmo quando ele não estiver falando sobre você, alguém vai estar falando sobre você para ele. E a última dica que eu trago aqui, que é sensacional para qualquer mulher que esteja em qualquer momento do relacionamento, é fazer ele investir em você. Então, você vai pedir ajuda para esse homem, com o que quer que ele seja bom, você vai pedir para ele te ensinar, para ele te ajudar, porque você não tá conseguindo ser boa no que quer que seja. Mesmo que você seja, se ele não sabe que você é, deixa que ele te ajude. Quanto mais ele te ajudar, mais útil ele se sente para consigo mesmo e, por consequência, ele vai se sentir super bem quando está com você, porque você faz ele se sentir uma pessoa útil, e ele vai começar a associar ainda mais a sensação de que com você ele é um homem de verdade. E se esse último tópico te gerou um pouco de curiosidade sobre como você pode fazer ele fazer mais coisas por você e como isso pode te beneficiar a longo prazo, eu fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar aqui como indicação para você. Afinal, a melhor sedução é aquela que a gente adapta para o nosso dia a dia. Pega uma dica aqui, outra ali e monta um plano infalível só para você. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.